Eu costumo dizer que existem histórias que o tempo não apaga. São os relatos que me chegam de todos os cantos desse nosso Brasil. Muitos vêm até a minha fogueira para contar seus causos, nas noites de quarta, mas nem todos podem fazer essa jornada. Por isso, eles me escrevem. Meu nome é Jonas Meia Face, e sou eu o guardião desses sussurros. Hoje, a poeira da estrada me trouxe 4 histórias que merecem ser ouvidas. Se tem coragem de fazer parte da nossa irmandade, se inscreva no canal e deixe seu like. Agora, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Boa noite, minha gente. Vocês vêm até a minha fogueira, noite após noite, para ouvir as histórias dos outros. Mas hoje eu preciso que vocês ouçam a minha. Muitos me perguntam sobre a marca que eu carrego no rosto, sobre o porquê de eu ter essa missão. A verdade é que a minha história começou como a de muitos de vocês, com uma curiosidade. Uma fome de saber o que se esconde na escuridão, logo ali, do outro lado da porteira. Eu não cresci na cidade. Cresci numa chácara aqui perto de Paraíso do Tocantins e fui criado por meus avós. Enquanto as outras crianças da vizinhança corriam atrás de bola de gude, eu corria atrás dos mais velhos. Ficava na beirada da roda, quieto, só para ouvir os causos de assombração. E à noite, a melhor hora do meu dia era sentar na varanda com meus avós. Enquanto eles desfiavam histórias do lobisomem, da mula sem cabeça e do assobio da Matinta Pereira, eu ficava olhando os vagalumes piscando na mata escura, imaginando que cada luzinha daquelas era um olho de alguma criatura me vigiando. Eu não tinha medo, eu tinha fascínio. E foi esse fascínio que me levou à perdição. Meu pai, diferente dos meus avós, era um homem prático, de pouca fé para essas coisas. Ele era policial militar e trabalhava destacado em Araguacema, uma cidade na beira do rio Araguaia. A vida era dura e, para economizar, ele não pagava aluguel. Morava em um dos quartos vagos da própria delegacia. As visitas dele na chácara eram raras e, por isso mesmo, muito especiais para mim. Numa dessas visitas, ele trouxe uma caixa de papelão com algumas coisas. É para você, menino. Gosta tanto de ler tranqueira, velha? Ele me contou a origem daquilo. Meses antes, houve uma tragédia na cidade. Um assalto a banco que deu errado, um tiroteio, e um dos assaltantes acabou morto na fuga. Os pertences do homem, uma mala de roupas e alguns objetos, foram levados para o depósito da delegacia. Ninguém nunca apareceu para reclamar. Depois de meses, o delegado mandou fazer uma limpeza no depósito e meu pai, ao esvaziar os caixotes do finado, encontrou um livro. Na hora, eu me interessei. Sempre gostei de leitura e no interior as opções eram poucas. Mas quando meu pai me entregou o objeto, senti um arrepio. A capa era de couro preto, fria, sem título nenhum. E era pesado. Pesado como um segredo. Era o famigerado Livro de São Cipriano, o da capa preta. Meu pai, que não conhecia a fama, me deu achando que era só um livro antigo de religião. Mal sabia ele que tinha me entregado a chave do inferno. Aquele livro se tornou meu segredo, minha obsessão. À luz de vela no meu quarto, com o som dos grilos lá fora, eu me perdi naquelas páginas amareladas. E logo vi que ali não havia só histórias. Havia instruções, rezas, rituais e uma simpatia em particular que fez meu coração de jovem curioso disparar. Um feitiço que prometia a invisibilidade. Eu juntei tudo o que a oração pedia. 3 favas negras, pó de osso que raspei de um túmulo esquecido no cemitério velho e outras coisas que me envergonho de lembrar. Na primeira noite de lua minguante, fui para o meio do mato. Fiz o círculo no chão, acendi as velas e recitei as palavras ao contrário, exatamente como o livro mandava. O ar ficou gelado. Senti um zumbido no ouvido, mas não aconteceu nada. Eu não fiquei invisível. Decepcionado, voltei para casa.
Foi só quando fui lavar o rosto na bacia de água que eu vi. E gritei. O feitiço tinha funcionado. Pela metade. A carne do lado esquerdo do meu rosto estava invisível. Eu via meu próprio crânio, o osso da mandíbula, os dentes. Meu olho sumira. Só havia um buraco escuro numa face de caveira. Eu podia sentir minha pele, meus músculos, mas ninguém podia vê-los. Eu me tornei uma aberração. Meio homem, meio esqueleto. Passei anos em desespero, tentando de tudo. Rezas, benzedeiras, promessas. Nada desfazia a magia torta. O mesmo livro que me amaldiçoou era a minha única esperança. E nele encontrei um último recurso. Um ritual para invocar uma entidade antiga que atende pedidos na encruzilhada. Era minha última chance. Numa noite de sábado, levei as oferendas e fiz o chamado. E ele veio. Não era um demônio de chifres, era uma figura calma. Um homem que parecia ser feito de poeira e luz de estrelas, que se apresentou apenas como o andarilho das estradas. Eu implorei, chorei, pedi que me devolvesse o rosto. Ele me olhou com uma calma milenar e disse com uma voz que era como o vento no sertão: "Sua curiosidade abriu uma porta que não pode ser fechada com reza, menino. A carne do seu rosto foi o preço da primeira lição. Para tê-la de volta, você deve pagar com um novo propósito." "O que eu preciso fazer?" perguntei, disposto a tudo. O andarilho apontou para a escuridão ao redor. "Esta terra está cheia de ecos, cheia de histórias que se perdem no tempo e de almas curiosas, como a sua, famintas por mistério. A sua dívida será paga com histórias. Você será o meu contador." E ele me explicou a minha sentença. Eu deveria viajar pelo Brasil, caçar os relatos de assombração, os causos de arrepiar, e contá-los ao pé do fogo, para que o eco da minha voz chegasse aos ouvidos certos. "Você vai alimentar essas almas curiosas com as histórias que elas tanto anseiam ouvir", ele disse. "Você será a ponte entre o mistério e o ouvinte. E quando a sua voz tiver saciado a curiosidade de 1000 almas verdadeiramente famintas, sua dívida estará paga. Sua face voltará a ser uma só." E então, aqui estou, noite após noite, contando, caçando, procurando. Esta fogueira não é só para vocês, é para mim. É a minha penitência e a minha única esperança. Cada um de vocês que me escuta agora, com o coração acelerado e um arrepio na espinha, você é uma dessas almas curiosas. Você não é apenas meu ouvinte. Você é parte da minha jornada. Um passo a menos na minha longa estrada em busca da minha cura. Então curtam, se inscrevam e compartilhem essas histórias. Me ajudem a, quem sabe, um dia ter meu rosto de volta. Obrigado por estarem aqui. Agora, vamos ao segundo relato da noite. A história não é minha, mas a dívida, sim. Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. Segundo relato. Boa noite, seu Jonas. Escutei sua história. A gente que vive na estrada também aprende que tem certos pesos que a gente carrega, queira ou não. O meu, eu carrego no peito, até hoje. Meu nome é Jorge. Sou caminhoneiro desde que me entendo por gente. Minha casa é a cabine do meu cargueiro. Já rodei esse Brasil de ponta a ponta e vi de tudo um pouco, mas nada me preparou para o que aconteceu numa noite na divisa de Minas com São Paulo. Eu estava cansado, a carga era pesada e parei para pernoitar num posto velho, desses que o tempo esqueceu. Um boteco, uma bomba de diesel
e um pátio de terra. O dono, um velho magro de cigarro de palha no canto da boca, me serviu um prato de virado à paulista. Enquanto eu comia, ele me olhou com aqueles olhos que já viram de tudo e disse sem mais nem menos: "Janta forte assim, moço? Cuidado na hora de deitar. Não durma de barriga para cima não, a velha não gosta. E se ela vier, ela pisa. Pisa pra valer." Eu ri por dentro. História de velho para assustar viajante. Agradeci, paguei e fui pro meu caminhão. Deitei na boleia de barriga para cima, quase de propósito, rindo da superstição. E apaguei. Acordei no meio da madrugada. Mas não foi um acordar normal. Eu estava completamente consciente, mas meu corpo não respondia. Meus olhos estavam abertos, mas eu não conseguia mexer um músculo. Tentei gritar, mas nenhum som saía. Era um desespero silencioso, a mente gritando dentro de uma prisão de carne. E então, eu senti um peso. Começou nos meus pés e foi subindo, um peso esmagador que me afundava no colchão. Quando chegou no meu peito, o ar começou a sumir. Era uma pressão imensa, como se uma pedra de moinho estivesse sobre o meu tórax, espremendo a vida para fora de mim devagar. Com os olhos arregalados de pavor, na penumbra da cabine, eu a vi. Não era um sonho. Ela estava sentada em cima de mim, a pisadeira. Era exatamente como o velho descreveu. Magra, com a pele cinzenta e enrugada, e os cabelos eram uma cascata de fios brancos e sujos que caíam sobre o rosto dela. E as unhas eram compridas, amareladas e curvas como garras. Ela não dizia nada, apenas me olhava com olhos que não tinham íris, só um breu profundo e antigo. E ela ria, um som que não saía da boca dela, mas ecoava dentro da minha cabeça. Uma risada seca, o som de galho seco se quebrando. Eu lutei por ar, o pânico me consumindo. Eu ia morrer ali, esmagado em silêncio na minha própria cama. Fechei os olhos, me entregando. E tão subitamente quanto começou, o peso sumiu. Puxei o ar com um grito, meu corpo finalmente livre. Sentei na cama, tremendo, suando frio. Não havia ninguém na cabine. Fiquei com a luz acesa até o sol nascer, convencido de que tinha sido a pior paralisia do sono da minha vida. Um pesadelo vívido, causado pela janta pesada e pelo cansaço. Só isso. Segui viagem. Mas uma dor fina, como a de uma agulha, começou a me incomodar nas costelas. Uma dor que piorava quando eu respirava fundo. Pensei que era o jeito que eu tinha dormido, uma distensão. Parei num posto maior, mais moderno, para tomar um banho e me recompor. Tirei a camisa e, ao me olhar no espelho do banheiro, meu sangue gelou. Sobre a pele do meu peito, bem em cima do meu coração e dos meus pulmões, havia 5 marcas arroxeadas. Não eram manchas, eram impressões digitais. 5 pontos escuros, fundos, como se dedos incrivelmente fortes e finos tivessem apertado ali com toda a força do mundo. O ar sumiu de novo, mas dessa vez, por puro terror. A pisadeira não era um sonho, não era uma alucinação. A paralisia do sono não era o ataque dela, era apenas o jeito dela de preparar a mesa. Ela me imobilizou para que eu não pudesse reagir enquanto ela se sentava sobre mim e se alimentava. Eu não sei do que ela se alimenta. Do nosso fôlego? Do nosso medo? Da nossa energia? Eu só sei que ela é real, ela é física, e naquela noite ela deixou a marca dela em mim, um lembrete permanente da sua visita. Até hoje, mais de 20 anos depois, eu nunca mais dormi de barriga para cima. E quando a dor nas minhas costelas aperta em noites frias, eu sei que não é reumatismo, é a memória do peso dela, a memória da mão dela me marcando como sua posse. Às vezes eu me pergunto, e se ela voltar? E se da próxima vez ela não tiver com tanta pressa de ir embora? Terceiro relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Helena.
Meu marido Marcos e eu éramos um daqueles casais de cidade grande que sonham com a paz do campo. E nós a encontramos. Ou pelo menos achamos que sim. Compramos uma fazenda antiga no Pantanal, a Fazenda Sete Lagoas. Era linda, isolada e suspeitosamente barata. A paz que encontramos lá durou exatamente 3 semanas. A primeira vez que aconteceu foi numa manhã de terça-feira. Eu estava na sala e Marcos lá fora. Eram exatamente 6:02 da manhã. Eu ouvi, vindo da cozinha vazia, o som claro e nítido de uma colher de metal mexendo numa xícara de porcelana. Tlim, tlim, tlim. 3 vezes. Fui até lá. Não havia ninguém. O silêncio do Pantanal era tão profundo que a gente ouvia o próprio Sandy correr. Pensei que estava imaginando coisas. Mas no dia seguinte, às 6:02 da manhã, o mesmo som. Tlim, tlim, tlim. E assim começou a rotina da nossa assombração. Não era uma assombração de vultos ou portas batendo. Era uma assombração de relógio. Todos os dias, nos mesmos horários, os sons da vida de outra pessoa ecoavam pela casa. Às 3:15 da tarde, ouvíamos risadas de crianças vindo de debaixo de uma mangueira velha no quintal, onde não havia ninguém. Às 10:15 da noite, sempre, o som de uma discussão abafada começava no nosso quarto. Uma voz de homem furiosa, uma voz de mulher chorando. Não dava para entender as palavras, só a dor. E às 10:17 da noite, pontualmente, o som de um único e alto tiro de revólver ecoava pela casa, seguido de um silêncio mortal, que era quase pior que o barulho. No começo, ficamos apavorados. Depois, tentamos nos acostumar. Era horrível, mas era previsível. Nós nos pegávamos olhando para o relógio às 10 da noite, nos preparando psicologicamente para a discussão e para o tiro. Nós aprendemos a viver com os ecos de uma tragédia. Até o dia em que os ecos começaram a sangrar para dentro do nosso mundo. Numa manhã, depois do som do café sendo mexido, encontrei na mesa da cozinha uma marca de calor perfeitamente redonda, como se uma xícara quente tivesse sido deixada ali. A marca ainda estava morna. Mas o pior foi depois do tiro. Na manhã seguinte, ao varrer o quarto, Marcos encontrou perto da cama uma cápsula de bala de revólver, antiga de latão, coberta por uma pátina verde. Ela não estava lá antes. Nós reviramos o quarto todo no dia em que chegamos. O passado não estava mais só ecoando, ele estava vazando. Gota a gota, ele estava sangrando para dentro do nosso presente. Decidimos ir embora. Começamos a encaixotar nossas coisas. Faltavam 2 dias para nossa fuga quando a tempestade veio. Uma daquelas tempestades pantaneiras que transformam o dia em noite e o mundo em água. Ficamos ilhados. E dentro de casa, o inferno começou. Com a força da tempestade lá fora, os ecos lá dentro enlouqueceram. O som do café, as risadas das crianças, a briga, o tiro, tudo começou a tocar ao mesmo tempo, fora de hora, se sobrepondo numa cacofonia de loucura. Era como se a fita da história da casa tivesse se emaranhado. E então, em meio ao caos, um novo som surgiu. Um som mais antigo, mais selvagem. Não era em português, eram gritos de guerra numa língua gutural que nunca tínhamos ouvido, o relinchar de cavalos em pânico e o som de tiros de arcabuz muito mais graves e antigos que o tiro de revólver que conhecíamos. Abraçados no meio da sala, enquanto a tempestade rugia e a batalha fantasma ecoava ao nosso redor, nós entendemos a terrível verdade. Nós tínhamos pesquisado, tínhamos descoberto a história do fazendeiro que matou a esposa por ciúmes e depois se matou ali nos anos 20. Achávamos que eram os fantasmas deles,
Estávamos errados. A fazenda não estava sendo assombrada por uma família. Ela estava assombrada por si mesma. A terra, a própria terra daquele lugar, funciona como um gravador de tragédias, de toda dor, de todo medo, de toda violência que já aconteceram ali. A história do fazendeiro era apenas a gravação mais recente, a mais alta. A tempestade, com a sua energia, não atraiu os fantasmas. Ela bagunçou a fita e nos fez ouvir as faixas mais antigas e profundas. Nós não compramos uma casa assombrada. Nós compramos um pedaço de terra amaldiçoado a viver eternamente cada grito de dor que já testemunhou. Fugimos na primeira brecha que a chuva deu, deixando quase tudo atrás. Hoje vivemos num apartamento pequeno na cidade e eu agradeço todos os dias pelo barulho dos vizinhos e do trânsito. As pessoas se preocupam com fantasmas, com almas que não descansam. Mas e quando não é a alma que está presa? E quando o problema é a própria terra que se recusa a esquecer? Eu me pergunto, quantas outras casas, quantas outras fazendas nesse Brasil são construídas em cima de uma terra que ainda ecoa? Quarto relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Bruno. Eu sou estudante de engenharia em Ouro Preto. Ou era. Agora não sei o que sou, além de um fugitivo. Minha história não aconteceu num sertão distante. Aconteceu num lugar cheio de gente, de jovens, de futuro. Aconteceu numa república de estudantes. Nossa casa era um daqueles casarões coloniais de 300 anos, com o cheiro de mofo e assoalho que gemia a cada passo. Numa semana chuvosa de agosto, sem provas, o tédio bateu forte. Foi aí que a Sara deu a ideia. E se a gente fizesse o jogo do compasso? A gente fez mais pela zoeira do que por acreditar. Recortamos as letras do alfabeto de uma revista velha, fizemos um círculo na mesa de centro com sim e não. Pegamos um compasso de metal da minha mochila. Em 5 minutos, o nosso portal para o inferno estava montado. No começo foi só risada, o compasso não se mexia. Mas meu colega de quarto, o Tiago, começou a levar a sério. Ele se concentrou, fez as perguntas com uma voz firme e o compasso se moveu. Lento, arrastado. Ele soletrou A-M-G-O. Gelou todo mundo. Fizemos perguntas bobas e ele respondeu. Depois de 1 hora, todos estavam assustados e queriam parar. Menos o Tiago. Ele estava fascinado. Naquela noite, a brincadeira acabou para nós. Mas para ele, estava só começando. Eu ouvia do meu quarto o sussurro dele conversando com o tabuleiro. E as coisas começaram a mudar. Tiago, que era um aluno mediano, começou a gabaritar as provas mais difíceis de cálculo. Ele parecia saber de tudo antes de acontecer. Sabia que um professor seria demitido. Sabia qual casal de amigos ia terminar. Ele dizia com um sorriso estranho. O amigo me contou. Mas o preço desses presentes estava ficando visível. Tiago emagreceu. Ficou com olheiras fundas e uma pele pálida, quase cinzenta. Ele parou de sentir prazer nas coisas. Reclamava que a comida não tinha mais gosto, que a música era só barulho. Ele estava se tornando uma casca vazia. Tentei intervir. Disse que ele estava obcecado, que aquilo estava fazendo mal. Ele explodiu. Você tem inveja, ele gritou. Inveja porque eu tenho um amigo de verdade, você não. Fica longe dele. Naquela noite, eu acordei com a sensação de estar sendo observado. Abri os olhos, a porta do meu quarto, que eu sempre trancava, estava entreaberta. E no meio do assoalho, bem no centro do meu quarto, estava o compasso do jogo. A ponta de metal dele estava virada diretamente para minha cama. O amigo não estava mais preso ao tabuleiro, e ele sabia quem eu era. Aquilo foi a gota d'água. Decidi que ia sair da República. No dia seguinte,
Enquanto o Tiago estava em aula, comecei a arrumar minhas malas. Foi quando eu vi o caderno dele, aberto sobre a escrivaninha. A curiosidade foi mais forte que o medo. Eu olhei. Não eram anotações de aula. Era um livro caixa, um contrato, uma lista de trocas. A caligrafia era a do Tiago. Cada página era uma negociação. Meu estômago revirou enquanto eu lia. Presente: a resposta da prova de física quântica. Preço: a memória do rosto da minha avó. Presente: saber o segredo do professor Marcelo. Preço: o gosto de café. Presente: a aprovação em todas as matérias do semestre. Preço: o meu reflexo no espelho. Eu folheei até a última página. A tinta era fresca. A caligrafia trêmula, desesperada. Era a última troca, o último pagamento. Presente: paz. Preço final: o meu amigo do quarto ao lado. O ar sumiu dos meus pulmões. O amigo não estava mais preso ao tabuleiro e ele sabia quem eu era. Eu não terminei de arrumar a mala. Peguei minha carteira, meu celular e saí correndo daquele casarão como se o diabo tivesse nos meus calcanhares. Enquanto eu descia a ladeira de pedra, meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de texto, do Tiago. Tinha apenas 2 palavras: sua vez. Eu não sei o que o amigo é ou que forma ele tem. Eu só sei que ele fez um negócio e ele sempre vem cobrar a dívida. Eu abandonei a faculdade, a cidade, tudo, mas até hoje, quando eu durmo, eu sinto como se algo tivesse me avaliando, decidindo que pedaço meu vai levar primeiro. Então, se um dia por brincadeira vocês resolverem chamar por alguma coisa no escuro, tomem cuidado. Vocês podem acabar fazendo um amigo. E a amizade dele custa caro. E quando você não tiver mais nada para dar, ele vai te apresentar a conta. E a conta pode ser a pessoa que está do seu lado. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?